Turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Ana Paula, sejam bem-vindos a mais uma aula. Escola Monteiro Lobato, turmas 4º ano A e B. Componentes curriculares, língua portuguesa, matemática e ciências da professora Ana Paula. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje, vamos falar sobre o gênero textual poema. Você sabe como é um poema? Como é formado? Vamos começar conhecendo as rimas. São chamadas de rima as palavras que terminam com o mesmo som. Veja os exemplos de rimas abaixo. Pastel, papel. Terminações, el. Janela, panela. Terminações, lá. Canção, coração. Terminação, são. Cola, bola. Terminações, lá. Pato, rato. Terminações, tó. Agora, vamos falar sobre o poema. Poema é um gênero textual que é formado em estrofes e versos. E muitas vezes apresentam rimas nos finais dos versos. Leia junto comigo o poema de Isabel Cristina Silveira Soares. Ser criança. É muito bom ser criança. É ter direito à proteção. Ser do mundo a esperança é ter cuidado, amor e atenção. Deixar livre o imaginar e, contudo, poder brincar. Uma caixa de papelão pode ser um carrinho, uma casinha de bonecas ou até um caminhão. Brinco com o vento, a chuva, o tempo e a natureza. Em meu mundo de sonho, reina a verdadeira pureza. Ser criança é o título do poema. E em seguida nós temos aqui as linhas. Cada linha do poema são chamados de versos. E estrofes são os agrupamentos de cada verso. Você já sabe o que é poema e as estruturas do poema. Pega o livro de língua portuguesa e vamos dar continuidade à nossa aula. Página 42 e página 43. Palavras, sentidos e sensações. Você vai conhecer um poema intitulado Alice no País da Poesia. O título faz você se lembrar de alguma história? Qual? Isso mesmo. A história Alice no País das Maravilhas. Leia o poema com atenção. Eu vou iniciar a leitura e vocês terminam. Antes de iniciar a leitura, eu quero falar para vocês que esse poema aqui ele foi retirado do livro do autor Elias José, São Paulo, da editora Petrópolis, 2009, da página 7. Vou iniciar, vocês terminam. No País das Maravilhas, havia mar e ilhas. Havia liras e rimas. E no ar levitavam palavras. E dançava sons em harmonia. Alice descobriu com seu Criador que com palavras se brinca, de muitas maneiras. E descobriu que tudo começa com letras, que são desenhos, reproduzindo sons e sensações. Boa leitura! Na página 44, responda. Escreva essas informações sobre o poema Alice no País da Poesia. Qual o título do poema? O nome do autor que escreveu esse poema? Nome da obra que traz esse poema? Número da página em que está o poema?
cidade e nome da editora que publicou o livro. Ano em que o livro foi publicado. Questão 2. Você já ouviu falar do escritor Elias José? Já leu algum livro da autoria dele? Qual ou quais? Questão 3. Em sua opinião, para quem e por que Elias José escreveu o poema Alice no País da Poesia? Questão 4. O poema faz referência a uma história conhecida por crianças e adultos. Qual é? Que história é essa? Questão 5. De acordo com o poema, o que Alice descobriu a respeito das palavras? Questão 6. Leia este verbete de dicionário. Nós temos aqui a palavra saboroso. A separação, né? E essa palavra saboroso, ele é um adjetivo. Vamos ao significado dessa palavra saboroso. Se você diz que uma comida é saborosa, você acha que o gosto dela é bom. Agora, qual é o sinônimo de saboroso? Delicioso, gostoso. Então, esse significado, esse verbete, foi tirado do dicionário ilustrado Louze, de Rio de Janeiro, da editora Objetiva, 2010, da página 397. Agora, já na página 45, na letrinha A. Agora, releia estes versos do poema e explique se a palavra saborosas tem o mesmo significado apresentado no verbete. Converse com o colega. Já que vocês não estão na sala de aula, você vai conversar com um parente seu mais próximo, seu irmão, o pai, a mãe, o avô, a tia, o sobrinho, né? O primo. Vamos ler o trecho? E Alice um dia descobriu que as palavras ficam mais saborosas se jogada numa página em branco. Letra B. Qual desses significados é o mais adequado para a palavra saborosas no poema? Agradáveis, que proporcionam prazer? Engraçadas, divertidas, cômicas. Então, você vai escolher uma dessas opções e marcar um X em um quadrinho. Letra C. Você concorda com a ideia de que as palavras ficam mais saborosas se jogada numa página em branco? Explique sua opinião. Questão 7. Você vai conversar com um parente próximo. Releia em voz alta esse estrofe. E da palavra maravilhas surgiram no ar, além do mar e da ilha, as maravilhas do verbo amar. Letra A. Escrevam a palavra maravilhas em letra bastão. Vocês lembram de letra bastão? Vocês escreviam assim lá no primeiro ano e no segundo ano as letrinhas bastão. Mantenha um espaço entre as letras e outras. Letra B. Quais palavras o poeta encontrou dentro da palavra maravilha? Letra C. Que outras palavras vocês conseguem formar com as letras contidas nessas palavras, ou seja, nessa palavra aqui, maravilha? Quais outras palavras vocês conseguem formar? Vocês vão escrever na linha abaixo. Página 46. Questão 1. De palavra em palavra. Releia esta estrofe do poema Alice no País da Poesia. Após a leitura dessa estrofe aqui, responda. Letra A. Aqui as letras são comparadas. Letra B. Que palavras deixam clara essa comparação? Letra C. Qual é o elemento de semelhança entre as letras e as andorinhas? Letra D. E você? Que comparação faria? Complete os versos com suas ideias. Vocês vão fazer com suas próprias palavras. Elas são como e gostam de. Então, vocês vão escrever um elemento semelhante a elas como e gostam de. Explique aos colegas e professores a comparação que você fez. No caso, você vai explicar para quem está do seu lado aí, alguém da sua família. Então, eu vou explicar o que é comparação.
A comparação consiste em aproximar dois seres ou duas ideias por existir alguma semelhança entre elas. Vamos aos exemplos. Vamos falar duas palavras que são semelhantes. Alice é linda como uma flor. Então, linda e flor são palavras semelhantes que foram atribuídas a Alice. Após observar a comparação aqui e o exemplo, responda a questão 2. Complete as frases fazendo uma comparação. No campo, ela se sente livre como? Use sua criatividade. Letra B. Na discussão, ela ficou brava como? Questão 3. Escreva uma frase comparando estes dois termos. Você vai fazer uma frase com a palavra gato e menino e fazer a comparação em gato e menino, ok? Hora da leitura. Para ler esse livro Quem Soltou o Pum, de Blandina Franco e José Carlos Lolo, você tem que clicar nesse link aqui, ó. Este link ele vai estar lá no Telegram, logo abaixo da nossa videoaula. Só clicar no link e ótima leitura. Agora, vamos para a nossa próxima aula do componente curricular Matemática. Pegue seu livro de matemática para dar continuidade à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos estudar sobre medidas de comprimento. Já ouviram falar em medidas de comprimento? Tenho certeza que sim. Página 72. As medidas que nos cercam. Colocando um pé na frente do outro, sem deixar espaço entre eles, meça a largura da sala da sua casa, não da sala de aula, né? Meça a largura. Depois que você medir um pé na frente do outro, anote aqui a medida obtida. A letrinha B, você vai fazer essa medida, né, da sua sala, onde você mora, juntamente com o parente mais próximo. E depois anote. Anote a sua medida e a medida da pessoa que você escolheu, certo? Questão 2, observe a imagem da régua a seguir. Nós temos aqui uma régua. Nessa régua, ela tem 15 centímetros. Mais na frente, nós vamos saber o que é, detalhadamente, centímetro, o que é milímetro, certo? Você acha conveniente usar uma régua como essa para medir a altura de um prédio de 12 andares? Se você acha que sim, escreva. Se não, escreva não, ok? Leia cada pergunta e responda. No caderno, na matéria de matemática, faça uma lista com exemplos de objetos que você acha adequado expressar as medidas em metro, centímetro, milímetro e quilômetro, ok? Essa atividade aqui abaixo aqui não precisa fazer, ok? Página 73. Medido comprimentos. No dia a dia, nos deparamos com situações que envolvem medidas de comprimento. Por exemplo, quando queremos medir a altura de uma carteira, o comprimento de uma sala, olha o exemplo aqui da menina medindo a sala dela, um pé na frente do outro, a largura de uma tábua ou o comprimento de um percurso feito entre dois locais. Como você faria, por exemplo, para medir o comprimento de um de seus fios de cabelos ou o fio de cabelo de um colega, ou seja, de um parente próximo? Como você faria? Converse com o parente próximo, como pensou em medir e pergunte como ele faria. Vocês pensaram em medir o fio de cabelo da mesma maneira? Então, é só um diálogo, não precisa anotar nada. Vocês dois vão conversar e vai ver e trocar os exemplos um do outro, as ideias. Metro. Vocês sabem quantos centímetros é um metro? Nós temos aqui uma régua. Vocês sabem o que é centímetro? Um centímetro é esses tracinhos aqui, ó, maiores. Nós temos aqui do 0 ao 1 centímetro. E esses risquinhos menores aqui dentro do centímetro, como são chamados? Isso mesmo. Esses risquinhos aqui
são chamados de milímetro. Olha só. Se eu perguntar a vocês quantos milímetros tem aqui em 1 centímetro, nós temos aqui 10 risquinhos aqui, ó. Nós temos 10 milímetros. Então, 1 centímetro é igual a 10 milímetros, ok? Então, nós temos aqui, ó, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 centímetros. Gente, nós temos 15 centímetros. Agora, quando eu falo metro, quantos centímetros tem 1 metro? Isso mesmo. 1 metro, ele tem 100 centímetros, ok? O metro é calculado através dos centímetros, ou seja, 100 centímetros corresponde a 1 metro. Na página 74 do livro de matemática, nós temos aqui a curiosidade, um pouco de história. Antigamente, o ser humano usava parte do próprio corpo para medir. Vocês sabiam disso? Utilizava, por exemplo, o polegar, ó, usava o polegar, usava o pé para medir, usava a mão, que é o palmo, passos, e usava também o braço, são chamadas cúbito. Então, a medida do braço até a mão era chamada de cúbito. Então, os antigos usavam partes do corpo para medir objetos. Olha o que a menina falou aqui, ó. Algumas dessas unidades de medida ainda são utilizadas em várias partes do mundo. Essas medidas aqui, ó, usada antigamente e usada até hoje, são chamadas de medidas não padronizadas. As medidas padronizadas são as que nós usamos hoje, a fita métrica, a régua, não é isso? Essas são medidas padronizadas. Com o passar do tempo, percebeu-se que era preciso adotar unidades de medidas padronizadas. E, por volta de 1790, o metro foi escolhido como a unidade padrão para expressar comprimentos. Olha só. Em sua opinião, por que o ser humano achou necessário escolher uma unidade padrão de medida de comprimento? Pense aí, por que foi necessário usar uma medida padrão, uma medida igual para o mundo todo, ao invés da parte dos corpos de cada uma pessoa? Página 75, atividade 1. Você vai utilizar a caneta, certo? Esferográfica, ou seja, a caneta de vocês, para medir a largura do livro de matemática. Questão 2. Use seu palmo, o palmo da sua mão, para medir a largura da mesa que vocês utilizem na casa de vocês. Veja quantos palmos são a mesa de vocês e faça a anotação aqui. Questão 3. Paulo, André e Ricardo vão medir também uma mesa, com a palma da mão. Observe aqui, ó, quantos palmos cada um obtiveram para medir o tampo dessa mesa. Qual deles tem a palma da mão maior? Observe aqui, ó, observando a quantidade. Você vai anotar aqui o nome do menino que tem um palmo maior. Questão 4. Dona Maria aproveitou que a família toda estava reunida e resolveu medir a altura em palmo de cada neto. Ela vai dar um presente para cada um e precisa saber a altura deles. Veja ao lado as anotações que ela fez, certo? Aqui tá as anotações aqui, ó. Ou seja, aqui, ó, um neto dela tem 4 palmos de altura, outro tem 7 palmos de altura, outro tem 8. Após observar as anotações de Dona Maria, você vai responder. Letra A. Qual dos netos tem 5 palmos de altura? Quantos netos tem 5 palmos de altura? É 1 ou 2? Letra B. Quantos netos tem mais de 5 palmos de altura? Vai anotar aqui. E letra C. Quantos netos tem menos de 5 palmos de altura? Anote na linha aí. Ok? Então, vamos agora para o nosso componente curricular de ciências. Dessa quinzena.
Você conhece bem os seus vizinhos? A cidade onde você mora? O estado onde você mora? Você já viajou para outro país? O nosso mundo é gigantesco, mas é apenas uma poeirinha no espaço. O nosso planeta Terra está localizado no Sistema Solar. Você já ouviu falar sobre o Sistema Solar? Então, o nosso Sistema Solar possui 8 planetas. Eles são organizados em 2 grupos. O primeiro grupo são chamados de planetas rochosos, que ficam próximo ao Sol. Nosso primeiro planeta aqui, mais próximo do Sol, é o Mercúrio. O Mercúrio ele é cheio de crateras com variações térmicas, batendo picos de 430 graus Celsius. Nesse planeta aqui é impossível ter algum tipo de vida nele. O nosso próximo planeta é o Vênus. Ele é um planeta irrespirável. Ele é rodeado de poeiras tóxicas pesadas, que deixa a superfície muito quente. O próximo planeta, o nosso planeta, o planeta Terra, é o 5º maior planeta do Sistema Solar. É o chamado o planeta azul. Por que é chamado de planeta azul, gente? Vocês sabem? Isso mesmo. É chamado de planeta azul porque 98% do nosso planeta é composto por água. Só que desses 98%, apenas 2% dessa água é potável, ou seja, serve para beber. E o nosso próximo planeta é o Marte. Marte é um planeta vermelho. Ele tem esse nome, Marte, e ele tem essa cor avermelhada por causa do óxido de ferro, predominante em sua aparência avermelhada. Vamos para o próximo grupo, o grupo 2 do Sistema Solar. O nosso segundo grupo de planetas são planetas distantes do Sol, são grandes e gasosos. Vamos iniciar aqui com o nosso 5º planeta, Júpiter. É o maior planeta do Sistema Solar, com a temperatura que chega a menos 100 graus Celsius. É um planeta muito frio e possui gases conhecidos como hidrogênio, hélio e metano. O nosso próximo planeta é o Saturno. Saturno é conhecido por seus anéis esses compostos de gelo. Sua temperatura chega a 140 graus Celsius. E tem também os mesmos gases do Júpiter, hidrogênio, hélio e metano. E aqui nós temos o nosso planeta Urano. Urano é o 3º maior planeta do Sistema Solar. O planeta, com sua superfície mais fria, pode chegar a menos 200 graus Celsius. E, para finalizar, nós temos aqui o planeta Netuno. É o último planeta do Sistema Solar, com a cor azulada, devido à apresentação de temperatura baixa, que pode atingir menos 218 graus Celsius. Antigamente, o Sistema Solar não era composto apenas por 8 planetas, e sim 9 planetas. O nono planeta é o Plutão. O Plutão, é muito pequeno e gelado. Então, ele não entra em nenhum desses grupos. Hoje em dia, ele é considerado como planeta, ou seja, planetóide. Ele é o último planeta que forma o nosso Sistema Solar. Páginas 154 e 155. Nós temos aqui um esquema ilustrativo do Sistema Solar, com planetas anões, asteroides, cometas e satélites. Nós temos aqui o Sol. Você costuma ficar olhando diretamente para o Sol? Cuidado! Nunca olhe diretamente para o Sol, pois isso pode danificar sua visão. Atividade 1. A Lua é o único satélite natural da Terra. Se você olhar a Lua por meio de um telescópio, verá que sua superfície é repleta de crateras. Qual é a causa disso? Pesquise em livros, revista ou na internet e descubra. Ou seja, por que a Lua é repleta de crateras? Faça essa pesquisa na internet ou em livros ou revista e escreva na matéria de ciências. Beleza? Página 156.
calculando a escala das distâncias entre os planetas. No universo, as distâncias são tão gigantescas que é impossível imaginá-las. Quando lidam com coisas muito grandes, os cientistas costumam criar modelos em uma escala menor para compreendê-las mais facilmente. Essa atividade aqui, ó, que tem materiais para fazer, é uma atividade opcional, ou seja, o aluno faz se quiser, ok? Essa atividade, vocês vão construir um modelo das distâncias entre os planetas no sistema solar. Nós temos aqui os materiais necessários, certo? E nós temos aqui como fazer cada um, certo? As distâncias. E logo abaixo nós temos uma tabela que vai ser preenchida. Essa tabela aqui todos têm que preencher, não é opcional não, tá bom? Eu vou explicar como vocês vão preencher. Para os astronautas, a distância entre a Terra e o Sol é chamada de unidade astronômica, ou seja, UA. U é unidade e A astronômica, certo? Nesse modelo, aqui, ó, UA equivale a 10 centímetros, certo? Veja os exemplos e calcule em centímetros, vamos pegar a régua, né? Calcular em centímetro para os demais planetas. Por exemplo, aqui, ó. Se eu sei que uma unidade astronômica é igual a 10, uma unidade é igual a 10. Quanto é que é 2 unidades astronômicas? Ou seja, 10 duas vezes, né? Quer dizer, 10 mais 10 é igual a 20. Quanto é que é 5 unidades astronômicas? Lembrando que 1 é igual a 10 centímetros. Quanto é 5? Vocês vão preencher a tabela, certo? De acordo com a unidade astronômica, ok? Só para relembrar aqui, ó. 1 metro é igual a 100 centímetros, certo? Nós estudamos isso aí na aula anterior de matemática. E 1 quilômetro é igual a 1000 metros, beleza? Página 157. Como eu disse aqui, ó, essa atividade aqui de construir um modelo, né, da distância entre os planetas solares é opcional. O aluno faz se quiser, certo? A atividade número 2 está relacionada a essa tabela que vocês preencheram aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, Marte. Quantos centímetros tem Marte, a distância do Sol? Vocês calcularam aqui a unidade astronômica. Depois vai calcular aqui quanto centímetros tem Júpiter usando a unidade astronômica. Vocês vão preencher cada um de acordo com esse resultado da tabela aqui, ó. Questão 3. A que conclusão você chegou? O modelo em escalas menores ajuda a compreender coisas muito grandes? Como as distâncias entre planetas do sistema solar? Ajuda? Vocês acham que essa escala aqui que os cientistas fizeram ajuda a compreender melhor? Vai dizer sim ou não. 4. Será possível usar modelos em escala menor para representar outros fenômenos e fatos naturais? Quais? Aí é uma resposta pessoal, ok? Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa quinzena, né? Fique com Deus. Um abração, um beijo da professora Ana Paula.